Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O conteúdo da nossa aula de hoje é pronomes. A classe de palavra dos pronomes também está inserida no contexto da morfologia, que é justamente a parte da gramática que se destina ao estudo das classes gramaticais. E o pronome é uma classe de palavras extremamente complexa, portanto, vamos estudá-la de forma mais minuciosa. Os pronomes eles servem para acompanhar ou substituir um nome. Como assim, professora? Se eu digo este carro é meu, esse pronome meu, ele aparece sozinho, ele não acompanha um substantivo. Nesse caso, ele exerce a própria função de substantivo. Portanto, ele é denominado de pronome substantivo. A mesma frase eu vou utilizar para explicar o contexto de pronome adjetivo. Este carro, percebam que a palavra carro, esse substantivo, ele vem acompanhado de um pronome demonstrativo. Nesse caso, esse pronome exerce a função de pronome adjetivo. E agora vamos estudar a classificação desses pronomes. Primeiramente, temos os pronomes pessoais. Pronomes pessoais, geralmente, eles substituem um nome. Temos os pronomes do caso reto, que funcionam sempre enquanto sujeito de uma oração, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando aí, pessoal, que a terceira pessoa desse pronome, ela não necessariamente corresponde mais à representatividade de gênero, pois não temos hoje na sociedade apenas o gênero masculino e feminino. Então, esse tipo de construção, ela está em estudo e realmente a língua portuguesa, ela deve servir a essa necessidade de inclusão. Temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que exercem função sintática de objeto direto e objeto indireto. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as e lhes. Esses pronomes, eles foram representados aqui no quadro pelo pronome comigo, pronome de primeira pessoa. Atentemos aqui ao uso do eu e do mim. Há uma divergência, uma dificuldade muito grande com relação ao uso desses dois pronomes. Não nos esqueçamos que quando a gente sabe ali o contexto de regra, né, do uso gramatical desses dois pronomes, toda essa dificuldade ela acaba desaparecendo. Por quê? O pronome eu, ele só pode existir com a função de sujeito. Então, ela fez o prato para eu comer. Por quê? O eu está exercendo função sintática de sujeito, ele está praticando a ação de sujeito. Da mesma forma que o mim, ele só pode exercer função sintática de objeto. Ele nunca vai praticar a ação de um verbo. Então, dizer que ela fez o prato para mim comer está completamente errado. Agora, dizer que ela fez o prato para mim apenas, aí está correto. Então, pessoal, é muito importante que a gente leve em consideração o contexto de interlocução para tratarmos dos pronomes. Esse contexto, ele coloca em evidência três pessoas do discurso. A primeira pessoa, a que fala. A segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Agora vamos estudar o pronome de tratamento representado aqui no quadro pelo pronome Vossa Excelência. Esse pronome coloca diretamente em evidência o meu interlocutor, a pessoa a quem eu me dirijo, com quem eu falo. Embora ele represente a segunda pessoa do discurso, os pronomes de tratamento são tratados pela gramática como terceira pessoa. É por isso que utilizamos, por exemplo, o pronome você com o verbo na terceira pessoa do singular. Você é, você está. Temos os pronomes demonstrativos. Nós podemos estudar os pronomes demonstrativos em três instâncias. A primeira diz respeito à localização. Se o objeto que eu estou demonstrando está perto da pessoa que fala, é este lápis, esta caneta. Se o objeto está perto da pessoa com quem eu falo, esse lápis, essa caneta. Se esse mesmo objeto está distante das duas pessoas, da que fala e da com quem se fala, aquela caneta, aquele lápis. Temos também a instância temporal, que é extremamente importante para entendermos o uso desse pronome. Se eu ainda me encontro na parte da manhã, na parte do dia da manhã, por exemplo,
e eu digo que essa manhã foi turbulenta, eu cometo um erro crasso, um erro grave aí de gramática. Por quê? Porque eu me encontro ainda inserida na parte temporal a que eu estou me referindo. Se eu menciono algo que aconteceu no café da manhã e eu ainda me encontro às 10 horas da manhã, o correto seria esta manhã. Se eu me encontro à tarde e algo ocorreu no café da manhã, eu devo usar essa manhã. Por quê? Passou um tempinho, só que é um tempinho muito curto, portanto, o essa, ele exerce a função perfeita aí de retomada temporal, ok? Já se é um tempo passado mais distante, o correto nesse caso seria utilizar o pronome aquele, aquela manhã. Bom, depois nós temos os pronomes possessivo. Além de indicar posse, ele também se referem aí às pessoas do discurso. Aqui no nosso caso, esse pronome está representado pelo seu. Ok? Se algo é pertencente à primeira pessoa do discurso, meu, minha, lembrando também que a questão de gênero, hoje, ela está sendo revista aí para uma adequação de inserção social de parte da população que não se enquadra, nem no gênero masculino, nem no gênero feminino. Nós temos o pronome teu, tua, que se refere à pessoa com quem eu falo, vosso. Temos também o pronome de terceira pessoa, que se refere à terceira pessoa do discurso, seu, sua, ela está fora do discurso de interlocução. Temos também os pronomes possessivos do plural, nosso, vosso, seu, suas, ok? Os indefinidos, quando eu não tenho um sujeito expresso na minha oração, é muito comum eu substituir esse sujeito por um pronome indefinido, como é o caso do alguém. Ok? Imagina uma situação que você não sabe onde está um lápis, na carteira escolar, por exemplo, e você questiona, alguém pegou meu lápis? Significa que você não sabe quem foi realmente que praticou essa ação. Então, esse pronome é muito útil nesses casos. Temos os pronomes interrogativos, que na verdade são pronomes usados para inserir uma interrogação diante de um discurso, né? Quantos anos você tem? Quantos? Um pronome interrogativo. Aqui no quadro, ele está representado pelo quem. Temos também os pronomes relativos, que são utilizados para que a gente não repita muitas palavras diante de um contexto de texto, porque o texto com palavras repetidas, ele acaba travando. Por exemplo, imaginemos que eu tenha duas frases. Eu moro na rua. A rua é florida. Ao invés de eu repetir a palavra rua, eu posso muito bem substituir essa palavra por um pronome. A rua onde moro é florida. E justamente esse pronome onde está representado aqui no nosso quadro, nessa aula tão bacana. Resumindo a aula, nós vimos os pronomes, o contexto de uso, todas as classificações possíveis dessa classe de palavra tão legal, que faz tanto sentido no estudo da língua portuguesa. Valeu, pessoal! Até mais!